Olá, meu nome é Jandilene, sou enfermeira, amo estudar neonatologia e nesse vídeo vamos corrigir a prova da FGV para enfermeiro neonatologista do concurso da Fundação de Saúde de Minas Gerais, que ocorreu em 2023. Vamos começar? Na questão 31, porque a primeira parte foi português, raciocínio lógico, legislações, e por último foi a parte da específica, que é o que vamos trabalhar agora, são somente 15 questões. Então, na questão 31, ela diz sobre as avaliações e os cuidados iniciais dispensados ao recém-nascido, logo após o parto, analise as afirmativas, V para verdadeiro e F para falso. Então, a primeira afirmativa diz que o perímetro torácico deve ser medido passando a fita métrica pela linha intermamilar, ok? E é, em média, 2 centímetros menor do que o perímetro cefálico. Isso para você está verdadeiro ou falso? Sim, ele está completamente verdadeiro, ok? Então, já que eu tenho certeza que quando eu vou fazer as medidas antropométricas desse RN, desse recém-nascido, eu preciso pegar a fita métrica e medir o PT, que é o perímetro torácico. Então, eu vou passar a fita métrica na região do tórax, na linha intermamilar. Ok, até aqui está correto, sim. E, em média, as literaturas nos dizem que ele é 2 centímetros em média, tá? Menor do que o perímetro cefálico, do que o PC, ok? Porque quando a gente faz as medidas antropométricas, a gente faz PC, perímetro cefálico, PT, que é o torácico, PAB, que é o abdominal, e o comprimento, ok? Que para a gente poder avaliar ali as medidas desse recém-nascido, tá? E em neonatal, a gente faz isso praticamente toda semana e em toda internação. Quem trabalha em neo, ok? Ou quer trabalhar, toda vez que a gente admite um recém-nascido, um prematuro, ou um pós-termo, certo? Ou até mesmo a termo, o RN, tá? Precisamos realizar as medidas antropométricas. Mas é necessário fazer da forma correta, ok? E também pode ser feito pelo técnico de enfermagem, tá? Pelo enfermeiro ou pelo técnico de enfermagem. Então, essa alternativa ela está verdadeira, tá? Está correta. Então, numa prova de concurso, eu vou nas alternativas e vou anular, vou cancelar, já vou descartar a que me diz que ela está falsa, que a primeira afirmativa está falsa. Então, a primeira afirmativa está falsa na letra A, então eu não considero a letra A, eu não considero a letra C e nem considero a letra E, porque ela me diz que está falsa, mas a afirmativa eu tenho certeza que está verdadeira. Então eu fico entre a B e a D, ok? Um recém-nascido, já vamos na segunda afirmativa. Um recém-nascido com hipotermia leve apresenta temperatura axilar entre 36 e 37,4. Então, ele quer saber se na hipotermia leve, esse recém-nascido, ele apresenta, quando a gente vai aferir com o termômetro, ele vai estar entre 36 e 34, 36,4 graus Celsius, ok? Essa afirmativa, ela está também correta, tá? Segundo a referência que eu vou mostrar para vocês, me diz isso mesmo, que hipotermia, a gente tem hipotermia leve, moderada, grave, ok? E nessa afirmativa está correta. Então, eu vou entre as duas alternativas que me restaram e eu vou já observar, ó, que as duas já me diz mesmo que é verdadeira, né? Então eu ainda fico entre a B e a D. O que vai fazer a diferença vai ser a terceira afirmativa. Logo após o nascimento, os recém-nascidos de mulheres com hepatite, do vírus da hepatite B,
ok? Esse HBV aqui significa o vírus, devem receber imunoglobulina humana anti-hepatite B e a primeira dose do esquema vacinal da vacina contra hepatite B. Correto, ok? No pré-natal, existem os exames do pré-natal que a gestante faz no primeiro, segundo e terceiro trimestre, e nesses exames a gente vai rastrear se ela é portadora do vírus da hepatite B, ok? E dando positivo, quando esse recém-nascido nasce, além da vacina, que é regra para todos os recém-nascidos, mesmo que a mãe seja negativada pelo vírus, né, nos exames, ela não constate que ela tenha o vírus da hepatite, a gente vai dar vacina para todos os RN, certo? Que faz parte do calendário nacional, ok? De imunização da criança. Então, ali a vacina a gente vai dar mesmo para todos os RNs, mas quando essa gestante, ela é portadora do vírus da hepatite B, além da vacina, a gente também vai administrar a imunoglobulina, tá? Então, todas as alternativas estão corretas. Então, o nosso gabarito é a letra B, ok? Agora, eu quero mostrar para vocês as informações, da onde veio essas informações, porque além de saber resolver as questões, é muito importante sabermos as referências, tá? Da onde as questões são elaboradas. Porque hoje em dia a maioria dos concursos não colocam referência bibliográfica, só colocam o conteúdo programático, que vai cair isso e aquilo. Mas quais são os manuais? Quais os livros, né, que eles estão usando? Eles não colocam. E isso aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Para a gente ver da onde está saindo essas informações. Então, aqui, o nosso gabarito é a letra B, certo? Que a gente fez da questão 31. Então, lá no manual o Guia para Profissionais de Saúde, que fazem assistência do recém-nascido, lá na página existem 4 volumes, tá? Volume 1, 2, 3 e 4. E são os manuais bem extensozinhos. Só que no volume 1, que eu marquei aqui para vocês, na página 72, diz que na inspeção do tórax, tá? Na inspeção do tórax do RN, pode-se detectar a sua forma normal, né? Cilíndrica, que é arredondada, né? No RN a termo, seu perímetro, né? Desculpa, passando pelos mamilos, é cerca de 2 centímetros menor que o perímetro cefálico. Então, é daqui que tem essa informação, ok? Que a gente vai estudar, né, nas referências corretas para fazer o concurso, tá? Ou a prova do processo seletivo, entende? Então, nesse guia diz isso mesmo o que a afirmativa informou. Agora, a questão da hipotermia, tá? A hipotermia já está no volume 4, tá? Aqui, ó, no volume 4, na página 14 desse manual do Guia para Profissionais do Ministério da Saúde. E aqui diz que a definição, ó, de hipotermia, ela tem uma definição. E qual é a definição? Que a criança está em estresse ao frio quando ela me apresenta uma hipotermia de 36 a 36,4, que aqui nesse manual ele considera leve, ok? Então, o que a afirmativa diz que é hipotermia leve. Então, a criança vai apresentar esse valor no termômetro, de 36 a 36,4. A hipotermia moderada, ela já vai me apresentar uma temperatura entre 32 e 35,9. E na hipotermia grave, ela vai me apresentar menor que 32. A gente tem esses 3 tipos de classificação da hipotermia. Então, temos esses 3 tipos de classificação da hipotermia: leve,
de 36 a 36,4, que também esse manual informa que é o estresse ao frio, ok? E a hipotermia moderada, entre 32 a 35,9, e a grave, que é menor, tá? Menor que 32 graus. Então, essas são as classificações da hipotermia. Agora, em relação à afirmativa, falando sobre a hepatite B, que a criança precisa tomar imunoglobulina, está no volume 2 do manual, na página 139, ok? Então, lá diz que administram a vacina contra o vírus da hepatite B ao RN dentro de 12 horas de vida, né? Que é realmente o correto. Todo RN que nasce, nas primeiras 12 horas de vida, a gente precisa fazer o cuidado imediato, que é administrar a vacina contra a hepatite B. E quando a mãe, tá? Quando a triagem materna rotineira, né, durante a gestação, houver a detecção, ok? Que a mãe é portadora do vírus, tá? Da hepatite B, a vacinação universal dos RNs, isso é correto, e também, ó, a imunoglobulina hiperimune contra o vírus da hepatite B. Então, além da vacina, nessas crianças que as mães são portadoras do vírus, também administramos a imunoglobulina contra o vírus da hepatite B, ok? E também esse é o manual do Ministério da Saúde que diz. Mas também a gente precisa se guiar pelo calendário nacional de imunização do prematuro. O prematuro, ele tem um calendário específico para ele. E esse calendário, ele é atualizado a cada 2 anos. E agora, em 2025, ele já está atualizado entre 2024 e 2025. Ano que vem, provavelmente, ele será novamente atualizado, tá? Então, lá embaixo, nesse manual, diz que a imunoglobulina, tá? Humana anti-hepatite B para todos, ó, para RNs de mães portadoras do vírus do hepatite B. E qual é a dose? Ele também nos diz a dose, esse calendário, que é meio ml via intramuscular. Então, praticamente é igual à vacina. Só que a vacina a gente vai administrar para todos, mas a imunoglobulina somente para as mães portadoras do vírus, ok? E aqui, ó, aplicar também preferencialmente nas primeiras 12 a 24 horas de vida, ok? Até no máximo 7º dia de vida. Então, a imunoglobulina, o ideal, igual a vacina nas primeiras 12 horas, sendo que podemos administrar até 7 dias, ok? Então, daqui que são elaboradas as questões de concurso, tá? Para enfermagem neonatal. Para a enfermagem neonatal. Então, nesses manuais e nesse calendário vacinal, eles fazem as elaborações das questões, ok? Vamos para a próxima questão? Na questão 32, diz: no Brasil, a taxa de mortalidade neonatal tardia. Então, ele está falando sobre a taxa de mortalidade neonatal tardia. Por quê? Porque existem outras taxas, tá? Outras taxas de mortalidade neonatal, não existe só uma. Está entre os indicadores básicos para a saúde. Este indicador diz respeito aos óbitos ocorridos no período. Então, qual é a idade do neonato que classifica ele como mortalidade neonatal tardia? Aqui, letra A, de 0 a 6 dias de vida, de 8 a 15 dias, de 10 a 20 dias, de 7 a 27 dias, de 15 aos 36 dias de vida, ok? Então, o gabarito fica entre de 7 a 27 dias, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem o Manual de Vigilância de Óbito Infantil e Fetal, ok? Ele é de 2009, mas ele é válido.
Então, lá ele me diz todas as taxas de mortalidade neonatal. Então, eu tenho a taxa de mortalidade fetal, eu tenho a taxa de mortalidade perinatal, eu tenho a taxa de mortalidade neonatal precoce, tá? Neonatal, a tardia, que fez parte da nossa questão, a taxa de mortalidade pós-natal e os indicadores de mortalidade infantil e fetal, que é a taxa de mortalidade infantil. Então, cada uma dessas taxas de mortalidade vai ser definida pela idade desse feto ou desse neonato. Tudo bem? Então, ó, a fetal, ela é o número de óbitos fetais a partir de 22 semanas completa de gestação. Então, quando a gestante ela está com 22 semanas de idade gestacional, né, ou 154 dias também, tá? Ou fetos com peso igual ou superior a 500 gramas, ou estatura a partir de 25 centímetros. Então, se um feto ir a óbito, tá, falecer com a partir de 22 semanas, ou com 500 gramas, ou com 25 centímetros, ele vai ser classificado como mortalidade fetal. Ok? Então, essa é a definição. Já a taxa de mortalidade perinatal é o período que começa aqui, ó, entre 22 semanas completas, ok? E vai até aos 7, e termina aos 7 dias completos de nascido. Então, vai do 22 dias até os 7 dias de nascido. Essa é a taxa de mortalidade perinatal. A taxa de mortalidade neonatal precoce, ela fica entre 0 e 6 dias de vida. Então, se esse RN nasceu e morreu entre o dia do nascimento, que é 0, até 6 dias de vida, ele é classificado como neonatal precoce, tá? E a taxa de mortalidade neonatal tardia. A tardia, que foi o nosso gabarito, é o óbito que acontece com esses recém-nascidos entre o 7º aos 27 dias de nascido, ok? E a taxa de mortalidade pós-natal. Pós-natal vai ser a partir de 28 dias, que ele já não é mais neonato, ok? E até os 365 dias de vida completo, quer dizer o quê? Os menores de 1 ano. Então, entre 28 dias a menor que 1 ano é pós-natal, é uma taxa de mortalidade pós-natal. E a infantil são todos os números de óbitos menores de 1 ano de idade, ok? Então, isso é importante, são vários númerozinhos, várias idades, para a gente poder classificar essas taxas de mortalidade infantil e fetal, ok? Então, é o que o nosso gabarito ficou a letra D, porque a questão fechou aqui na neonatal tardia, ok? Tudo bem, pessoal do Instagram? Eu estou fazendo uma gravação de aula de resolução de questão e quem quiser depois participar, é só entrar em contato comigo. A questão 33, né, ela informa o seu enunciado. Na assistência ao recém-nascido maior ou igual a 34 semanas, saudável, olha só, olha, preste atenção nas informações. Então, é um recém-nascido maior ou igual a 34 semanas. Ele é saudável e com boa vitalidade ao nascer. Então, quer dizer o quê? Por mais que ele seja um prematuro, certo? Porque só é um bebê a termo a partir de 37 semanas. Então, ainda que ele seja prematuro, ele nasceu saudável, com boa vitalidade ao nascer. Aí, qual é a recomendação para clampear o cordão umbilical? Com no mínimo de quanto tempo?
30 segundos, 40, 50, 60 ou 90 segundos. Tá? Então, qual é o gabarito? Vai ser a letra D. Porque quem diz isso? É a Sociedade Brasileira de Pediatria. Esses recém-nascidos, mesmo que eles sejam prematuros, tá? Mas eles nasceram saudáveis, com boa vitalidade ao nascer, recomenda-se clampear o cordão com no mínimo 1 minuto, 60 segundos, tá? Quem diz isso, a informação, é a diretriz brasileira, tá? De reanimação neonatal, que é essa daqui, ó. Reanimação neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, existem dois tipos de diretrizes. Um menor de 34 semanas e essa aqui, que é a maior de 34 semanas, tá? Então, a gente vai contemplar esses maiores de 34 semanas. O que que ela diz? Ok? Que o clampeamento, sobre o clampeamento do cordão umbilical, tá? Então, ó, no RN, com boa vitalidade, recomenda-se glampear o cordão com no mínimo 60 segundos, tá? E aqui ele ainda dá mais informações. Então, a gente pode esperar uns 60 segundos para poder fazer o clampeamento desse cordão, ainda que ele seja um prematuro mais tardio. Facilita o quê? A transição, ó. Facilita a transição cardiorrespiratória, então isso vai ajudar ele no pós-parto. Vai ajudar a concentração de hemoglobina nas primeiras 24 horas. O aparecimento e acompanhamento de icterícia vai diminuir, tá? Então, pode fazer, isso quer dizer o quê? Que pode surgir o aparecimento de icterícia, mas os benefícios são maiores do que isso, ok? E aumenta o quê? A concentração de ferritina, tá? De 3 a 6 meses de idade, reduzindo o quê? A anemia. Então, o clampeamento tardio do cordão vai ajudar no futuro a prevenção de anemia desses recém-nascidos, ok? Sendo que, enfatizando aqui, ó, com boa vitalidade. Quer dizer o quê? Que ele respira ou chora, que a frequência cardíaca está adequada, acima de 100, e que ele tem tá ali fazendo a transição, a adaptação da vida intra para a vida extrauterina de forma adequada, ok? Que ele não está precisando o quê? De uma reanimação, tá? Então, quando ele tem essa boa vitalidade, a gente pode esperar um pouco para fazer o clampeamento do cordão umbilical, tá? Então, se atente à idade gestacional e às condições desse recém-nascido. Na questão 34, ele fala: após o nascimento, um recém-nascido apresentou edema. Então, apresentou um edema de couro cabeludo, depressível, inicialmente restrito a uma área de apresentação do parto. Essa é uma das alterações mais frequentes encontradas após o nascimento, denominada lanugo. Não. Lanugo é aqueles pelinhos que os bebês nascem, tá? Principalmente os prematuros. Então, ó, não é lanugo. Céfalohematoma não é o céfalohematoma, tá? Bossa serossanguínea ou serossanguinolenta, em algumas literaturas, sim, esse é o nosso gabarito, tá? Porque diz que é um edema do couro cabeludo, depressível, restrito à área de apresentação do parto, tá? É um hematoma subgaleal? Não. É uma mancha mongólica? Não. Porque a mancha mongólica a gente observa naquelas crianças, ali na região do glúteo, uma mancha mais escura, certo? Que está relacionado à etnia das crianças, tá? A raça, né? A raça do ser humano, né? Então, não é. Então, nosso gabarito fica letra C, que é a bossa serossanguinolenta. Então, agora eu vou mostrar o que é essas lesões que provavelmente a criança pode apresentar no nascimento. Essas lesões ocorrem por algum trauma no nascimento, ok? Então, existem basicamente 3, tá? Que, inclusive, a questão nos trouxe, que a gente tem a bossa, tá? Serossanguinolenta, e a gente tem o céfalohematoma.
Então, a bossa serossanguinolenta, que foi o nosso gabarito, ela apresenta o quê? Edema, né, nas partes moles, na área de apresentação, que é o que na área de apresentação, que a criança, quando ela nasce cefálica, né, ela, ela caminha pelo trajeto, que ela faz o trajeto do parto, para a passagem da vagina da mãe, e ela se apresenta pela região cefálica, né, quando ela nasce cefálica. Então, ali nessa região da cabeça, ela pode ter algum trauma, alguma pressão e pode produzir essa bossa, tá? Então, essa bossa sanguínea ou sanguinolenta, ela respeita o limite do osso do crânio. Então, é depressível, como a questão falou, e regride nos primeiros dias após parto. Própria pele, os tecidos absorvem esse excesso de líquido, ok? Então, é um caso que se resolve sozinho, tá? Já o cefalohematoma ocorre o quê? Um rompimento de um vaso sanguíneo. Então, ocorre um pequeno sangramento, só que na região subperiostal, tá? Secundário ao traumatismo do parto. Já ocorre algo mais violento, mais traumático, tá? Que ocorreu que um sangramento ali daquela região. Sua consistência é de líquido e restringe-se ao limite do osso, geralmente o que? O parietal, que não foram essas informações que o enunciado disse, tá? E também uma terceiro trauma que o enunciado, que ali a questão nos trouxe, foi o hematoma subgaleal. O que é esse hematoma? Fica ali também um excesso de líquido entre o couro cabeludo e o crânio, tá? Que pode ser causado também por um trauma ou uma lesão na cabeça. Então, a gente tem esses três tipos. Aqui nessa imagem, a gente pode observar, tá? Que esse aqui, ó, é o céfalo, é a bossa, tá? Tá em inglês? Aqui, tá? É a bossa. Esse daqui é o céfalo, ó, cefalohematoma, tá? Que ele fica aqui na parte periostal, ok? E aqui tem o hematoma subgaleal, que fica entre o couro cabeludo e o crânio, tá vendo? Então, dependendo da região que se encontra esse excesso de líquido ou de sangue, ele vai ter um nomezinho diferente, tá? A bossa é mais simples e se resolve rápido, tá? Agora, se os outros não tiver uma absorção, não se resolver, aí precisa ser avaliado por um especialista e até às vezes realizar uma punção, ok? Mas geralmente se resolve rápido. E aqui, ó, essa imagenzinha é que como o bebê se apresenta com esse trauma na região cefálica. Aqui, para a gente poder também trabalhar um pouco que a questão nos trouxe. Lanugo. Lanugo são pelos finos, ok? Que geralmente os prematuros apresentam mais, tá? E as manchas mangólicas, que são essas manchas, ó, que aparecem muito no glúteo dos bebês, tá? No recém-nascido, mas que não interferem em nada, que não é nada de gravidade, tá? Só que às vezes numa questão a gente fica na dúvida, né? O que é, o que não é, e às vezes é uma coisa simples que às vezes o medo, a tensão ali da resolução nos impedem de resolver. A questão 35 é acerca das etapas do método canguru. Analise a afirmativa a seguir e assinale para verdadeiro e falso, tá? Então, a primeira etapa tem início no pré-natal, com a identificação da situação de risco. Então, falando da primeira etapa, que tem o início do pré-natal, isso está correto, tá? Inicia mesmo no pré-natal com identificação da situação de risco que indique a necessidade de cuidados especializados para gestantes, os quais podem ou não acarretar a internação do RN em uma unidade neonatal. Realmente, ali ocorre uma identificação de um risco maior para essa gestante, então já é iniciado ali um método canguru. Muita gente acha que o método canguru é só colocar o neném com os pais,
né? A posição canguru. E não é. A posição faz parte do método canguru, mas o método, ele é uma assistência dada a toda a família, ok? Nessa gestação de alto risco. Então, aqui, a primeira afirmativa, ela está verdadeira. Então, a segunda afirmativa diz: entre os critérios de elegibilidade da criança para a segunda etapa do método, então, na primeira fase é na gestação. Já a segunda etapa, tá? Já está falando aqui, ó, para a segunda etapa do método, realizada já na unidade de cuidados intermediário, canguru, que é o SINCA, ok? Estão nutrição enteral plena e peso mínimo de 1.250 gramas, 1,250 kg. Então, a primeira etapa começa-se no pré-natal. Quando o bebê nasce e ele precisa ir para alguma unidade neonatal, pode ser a UTI ou a USIN, que é a Unidade de Cuidados Intermediário, e essa especificamente é o SINCA, que é do canguru. Então, para ele ir para o SINCA, por exemplo, vamos supor que essa criança nasceu, teve a gestação de alto risco, iniciou-se o método canguru primeira fase na gestação. Essa criança nasceu e ela precisou ir para a UTI neonatal. Ali, na UTI neonatal, continua o cuidado com o método canguru. Quando ela vai para a unidade intermediária, o manual diz que a criança precisa ter critérios para ir para a unidade intermediária, que é essa USINCA, tá? E essa USINCA, a mãe fica, até rima, né? A mãe fica, que é a parte canguru, porque a gente também tem uma outra unidade de cuidados intermediários, que é o 5, quer dizer que é convencional. Ali, dependendo do hospital, a mãe não pode ficar ali internada junto com a criança, dormindo, permanecendo ali 24 horas por dia. Já o SINCA pode, tá? E deve, ok? Então, para a criança sair da UTI e ir para o SINCA, o que ela tem que atingir? Nutrição enteral plena. O que é a nutrição enteral plena? Ela está se alimentando pela via gástrica, tá? Ou ela está tomando um copinho, ou ela está indo ao seio materno, ou ela pode também até estar na sonda, tá? Na sonda gástrica, mas sendo que ela não está na nutrição parenteral, que é a nutrição que vai pela veia, ok? Então ali ela já está com nutrição enteral plena. Tudo que ela precisa de demanda calórica, ela está tomando ali pelo leite, ou leite materno, ou leite artificial, ou do banco de leite, tá? Quer dizer que não está pela nutrição parenteral, que é na veia. Então, e também é um critério do peso mínimo. Ela precisa ter, pelo menos, no mínimo, 1,250 kg. Então, essa alternativa, ela está correta, tá? Aí, a gente já anula quais alternativas? A, B, A, D, ok? Então, a terceira afirmativa diz: o principal critério para que a criança tenha alta da segunda fase. Então, quer dizer o quê? Ela já está saindo da unidade neonatal e já está indo para a terceira fase, que já é a nível ambulatório. Ela já está em casa e ela já fica ali naquelas consultas sendo assistida a nível ambulatorial. Então, qual é o critério para ela ir para a terceira etapa? É a sucção exclusiva ao peito, sim, sem a necessidade de complemento, mesmo que excepcionalmente. Então, isso aqui está errado. Ela realmente é um critério, ela está com sucção exclusiva no peito. Mas se ela, em casos excepcionais, excepcionais, se ela tiver com um complemento, com um leite artificial ou fazendo uso do banco de leite, né, ela pode ir sim para a terceira etapa. Isso não vai impedi-la. Então, essa alternativa fala que
que não, né? Então, isso fica falso, ok? Então, o nosso gabarito fica a letra E, tá? Porque mesmo fazendo o complemento, ela pode sim ir para a terceira etapa, tá? Agora, da onde a gente pega isso? Existe um manual, esse manualzinho aqui, ó, Atenção Humanizada ao Recém-Nascido, Método Canguru, tá? Diretrizes do Cuidado. E ele diz aqui, ó, a primeira etapa, certo? Que inicia no pré-natal, com identificação de situação de risco que indica a necessidade de cuidados especializados para a gestante, os quais podem ou não acarretar na internação do RN em uma unidade neonatal. Mesma coisa que a afirmativa estava descrevendo, né? Então é daqui que eles elaboraram a questão. A segunda etapa, ó, já ocorre aqui na unidade de cuidados intermediários neonatal, o SINCA, ó, onde a mãe apoiada, orientada pela equipe de saúde, assume a maior parte dos cuidados dos seus filhos. Porque eu não disse que no canguru ela pode ficar internada ali 24 horas? Então, é a segunda etapa, tá? A terceira etapa inicia-se com a alta hospitalar e envolve o cuidado com o recém-nascido e sua família, tá? No espaço que é extra hospitalar. Isso pode ser o quê? Na UBS, tá? Pode ser também em ambulatórios que a maternidade tem. Geralmente, aqui no Rio, tem hospitais e escolas, ok? Maternidades, hospital, escola, que ali tem um serviço de follow-up que essa criança continua sendo assistida por aquela equipe daquele hospital. Então, ela continua na atenção básica, na clínica da família ou na UBS, mas também tem um atendimento ali naquele hospital que ela ficou internada. Não são todos, tá? São exceções, mas existe isso também, tá? Então, a gente tem, no método canguru, essas três etapas, tá? Aqui, agora, as outras informações que as afirmativas nos passaram foi que, ó, o critério para elegibilidade da mãe. Então, para a segunda etapa, lembra? Para a criança ir para o SINCA, existem os critérios que a mãe deve cumprir. E quais são? O desejo, a disponibilidade de tempo para participar da segunda etapa, porque ali ela precisa ficar internada junto com a criança, ok? A disponibilidade de realizar os cuidados de rotinas com os filhos na UCINCA, com o apoio, claro, da equipe, então, trocar fralda, fazer a sua higiene, o banho, tá? Ou ali, todo o cuidado da criança juntamente com a equipe de profissionais. Capacidade de reconhecer sinais de alerta em seu filho. Então, ali, com essa convivência, ela vai começar a identificar ali sinais de alerta que essa criança pode ter. Geralmente, os prematuros fazem apneia, estou dando um exemplo. Então, ali, a mãe, ela pode já identificar episódios de apneia, tá? Episódios de febre, desconforto respiratório. Então, aí ela vai conhecendo e também aprendendo a lidar com esse prematuro, tá? Com esse prematuro mesmo, tá? Com esse bebê que nasceu com problemas, que foi internado. O quadro está motivada e segura, ok? Para realizar a posição canguru pelo maior tempo possível. Então, esse bebê ele fica o tempo todo com a mãe, tá? Aí sim entra a posição canguru, ok? Que aí é ela colocar o RN junto com ela, né? E ficando ali o tempo todo com a sua mãe ou com o seu pai, e os seus familiares também podem visitar, e fazer a posição canguru. Ter interesse gradativo em aprender a colocar seu filho na posição canguru de forma independente. Então, ela mesma, sozinha, faz a posição, não precisa ficar solicitando ali a equipe profissional. A presença de rede familiar, social de apoio, ok? Para poder ajudar ela. Por quê? Talvez ela tenha outros filhos. E quem vai ficar com esses filhos no seu lar? Então, ela precisa de uma rede de apoio, ok? Também para poder ela ir em casa, buscar roupas, né? Trocar as roupas, isso tudo necessita de uma rede de apoio. Então, são esses critérios da mãe, tá? Agora, ó, os critérios de elegibilidade da criança. Então, ó, ela precisa estar com estabilidade clínica,
Então, ela está bem estável hemodinamicamente, não instável com hipotensão, taquicardia, febre, tá? Com os exames laboratoriais alterados. Não vai. Então, ela tem que estar estável. Nutrição enteral plena, que foi a nossa afirmativa, foi o que eu falei. Ela está tomando todo o leite que ela necessita, tá? Pode ser por copinho, por sonda ou o seio materno mesmo, sucção. Peso mínimo de 1,250 kg, que foi o que a afirmativa falou, tá? E aqui, o uso de medicações, tá? Uma observação, não impedem dele ir para a segunda fase, ok? Mesmo que seja antibiótico, por exemplo. Muitas crianças na UTI faz antibiótico, terapia, né? Então, ali não impede, mesmo que ela está com acesso venoso, não impede isso dela ir para o SINCA, ok? E aqui também o que caiu nas afirmativas, que foi o quê? Observar os critérios para a alta da segunda fase. A mãe tem que estar segura, psicologicamente motivada para cuidar da criança, né? Reconhecendo já o que a criança tem, o que a criança não tem. Familiares conscientes, ok? Dos cuidados, tá? Rede de apoio, presente, ativa, compromisso materno e paterno, ok? Condição rápida de deslocamento, estrutura da atenção básica ou familiar para levar a criança ao hospital a qualquer momento. Então, a criança está indo para casa. Então, essa família tem que estar orientada. Se algo acontecer, ela já tem que saber para qual lugar que ela vai direcionar essa criança se algo acontecer, tá? E o ideal é que seja o mais rápido possível. Então, isso tudo tem que estar nessa orientação dessa família, tá? Desses pais. Observar os critérios da criança para a alta da segunda etapa, que ela vai para casa e vai para a terceira etapa. Quais os critérios? Então, ela tem que ter um peso mínimo, tá? De 1,600. Então, ela tem que ter um peso de 1,600 para ir para casa. Uma sucção exclusiva ao peito, ok? Aí foi a afirmativa que tornou errada. Ela tem que estar sucção exclusiva no peito ou excepcionalmente com complemento. Na afirmativa diz que mesmo que com esse complemento, não. Mas sim, mesmo com o complemento, ela pode ir, tá? Ganho de peso adequado nos 3 dias que antecedem a alta. Então, a gente que trabalha na UTI, quando a criança já está de alta, quando perde peso, a gente já fica, né, ali em alerta, ok? Para poder a criança estar de alta, porque enquanto ela estiver perdendo peso, ela não vai embora, tá? Então, ela tem que ganhar peso nos 3 dias, tá? Que antecedem a alta. Então, a gente fica ali naquela tensão, ok? Que é um critério para ela ir de alta para casa. Então, basicamente, o método canguru, se vocês podem ver, não é só a posição canguru, é todo um método que vai de uma assistência a esta gestante, a esse bebê e até essa família, da gestação até a alta, ok? Até a ida para casa desse bebê prematuro, dessa puérpera que teve uma gestação de alto risco, ok? A próxima questão, de número 36, é acerca dos procedimentos realizados em uma unidade de internação neonatal, assinale a afirmativa correta. Então, aqui está falando sobre os procedimentos realizados. Qual? Alguns, né? Então, a paracentese, quando indicado, deve ser realizada no quadrante superior direito. O que é a paracentese? É quando o paciente ele apresenta uma ascite, que é muito líquido na parede abdominal ali no abdômen. Então, ele tem que haver uma punção para fazer a drenagem desse excesso, desse líquido, desse excesso de líquido. Então, essa punção se chama paracentese. Quando o profissional médico faz na UTI-NEL, ele vai fazer a punção onde? No quadrante superior direito? Não, tá? É no quadrante inferior. Então, a alternativa fica falsa, é errada. O catéter epicutâneo cava é um dispositivo específico para o cateterismo umbilical, arterial ou venoso. Catéter epicutâneo cava
é o famoso PIC, que é o catéter central de inserção periférica. No manualzinho, ele fala sobre esse catéter epicutâneo cava para dificultar aí a linguagem. Mas ele não é um dispositivo de cateterismo umbilical, muito menos arterial, ok? O catéter epicutâneo cava, o PIC, ele é somente um catéter venoso para administração de medicação, ok? Então, fica a alternativa errada. Quando necessária a punção no calcanhar, deve ser realizada na região central, para evitar a incidência de osteomielite. Então, quando a gente vai fazer HGT, ou destro, ou teste do pezinho, a gente vai perfurar no centro do calcânio? Claro que não. Então, não é na região central, na região lateral. Também está errado. Uma das indicações do catéter central de inserção periférica, que é o PIC, esse que é o PIC, é o mesmo catéter epicutâneo cavo, tá? Vendo que eles botaram a mesma coisa com nomes diferentes, né? Para confundir. É a necessidade de monitorização da pressão arterial. Claro que não. O PIC, ele não faz avaliação de pressão arterial invasiva, porque a gente não introduz o PIC numa artéria. A gente só insere o PIC numa veia, ok? Então, também está errado. Existe um catéter que vai na artéria que faz essa monitorização da pressão arterial, tá? Que é a PAI, é invasiva. Mas não é o catéter de PIC, é outro catéter, tá? Só nos resta a letra E, que é o gabarito. O procedimento de intubação deve ser interrompido sempre que a manobra exceder a 20 segundos para que o RN seja oxigenado, com certeza. Ok? O profissional médico vai realizar a intubação, a equipe de enfermagem auxilia. Então, quando o médico ali demora para conseguir a intubação e essa demora exceder a 20 segundos, a gente precisa parar e voltar a ventilar esse RN, pegar o ambu e fazer a ventilação, porque se ele está precisando ser entubado, é porque ele não tem drive respiratório, ele não consegue respirar sozinho. Então, ele está nesse estado da intubação. Então, se não consegue entubar em 20 segundos, porque precisa ser rápido, a gente para e volta a ventilar com o ambu e a máscara, ok? E aqui, ó, nesse manual, tá? Da atenção ao recém-nascido, guia para profissionais de saúde, que eu falei que existem 4 volumes, esse é o volume 2. Lá tem um capítulo somente de procedimentos. Então, fala que o local do procedimento, ó, da paracentese, deve ser feito no quadrante inferior esquerdo. Então, toda vez que o médico for realizar uma paracentese, ele vai fazer a punção no quadrante inferior esquerdo, ou deveria fazer, tá? Que às vezes a prática é bem diferente do que a literatura, tá? Mas é o que aqui diz. Já, ó, o catéter central de inserção periférica, o PIC, tá? Quais são as indicações dele? RNs prematuros, extremos, tá? Bebês em uso de hidratação venosa, que é HV, nutrição parenteral, que é a NPT, por mais de 7 dias. Então, toda vez que um RN na UTI vai precisar de usar um acesso por mais de 7 dias, é indicado o PIC. Por mais que o pessoal funcione bem, o periférico, mas tem que ter um catéter central, tá? Aqui, o local do procedimento. Qualquer acesso venoso pode ser utilizado, porém, a veia de preferência é a basílica, tá? E aqui, ó, há o catéter de epicutâneo de cava, ok? Que ele fala o quê? Que ele se caracteriza radiopaco, tá? Então, no raio-x, quando a gente faz o raio-x, a gente visualiza ele completamente no raio-x, então a gente não precisa de contraste para fazer a identificação do catéter, tá? O guia e sem o guia também, não precisa do guia quando, né, ele é inserido com o guia, e é específico para a implantação na veia cava, na veia central, por acesso periférico. Então, o PIC
ele entra nessas veias periféricas e vai até a veia cava. Então, por isso que ele é central. Não é nada, como diz a afirmativa, que é para catéter umbilical. O catéter de umbigo, da veia umbilical ou da artéria umbilical, é outro tipo de catéter, tá? E aqui também, falando da punção no calcanhar. Nunca, nunca realizar a punção no centro do calcânio, tá? Pois pode estar associada a osteomielite, porque no centro do calcânio, do pezinho do neném, existe um osso ali. Então, a gente não pode ficar funcionando no centro, porque a gente vai acabar atingindo esse osso e tem o risco de fazer uma infecção óssea, que é a osteomielite. E também, aqui não diz, porque também tem uma artéria ali. E a gente não pode ficar perfurando toda vez essa artéria. Por isso que a gente faz a punção ao redor, tá? Nas laterais do calcânio. E a intubação orotraqueal também que falou, que foi o nosso gabarito, letra E, interromper o procedimento sempre que a manobra exceder a 20 segundos, tá? Nesse caso, parar o procedimento e ventilar o RN, tá? Com máscara e balão com oxigênio a 100%. Essa máscara e balão é um ombu, ok? Porque ombu é a marca. Então, eles não escrevem, tá? Então, esse foi o nosso gabarito, tá? Então, o catéter PIC e esse catéter epicutâneo é o mesmo, ok? Então, eles não se usam para umbigo, catéteres umbilicais, muito menos arterial, ok? Na avaliação de um recém-nascido a termo, com acúmulo de bilirrubina na esclera e na pele e com BT, que é bilirrubina total de 13, o enfermeiro o classificou em zona de Kramer 3. Essa classificação corresponde à progressão de icterícia. Então, o que é icterícia? Quando o bebê fica amarelado, certo? Famoso amarelão. Então, ele está o quê? Ictérico. Então, quando o RN ele começa a ficar ictérico, ele está armazenando, ele não está conseguindo eliminar a bilirrubina. Então, ele está ficando impregnado por bilirrubina e está aumentando a concentração no seu corpo. E o amarelo da bilirrubina, ele começa da cabeça até os membros inferiores e vai descendo, tá? Cabeça, tronco e membros. E quando a gente faz a avaliação desse RN, a gente tem uma classificação, que é a zona de Kramer, que essa zona vai de 1 a 5. Então, quando a gente faz a avaliação do exame físico e a gente constata essa icterícia, e essa icterícia está na esclera e na pele, ok? Tá, na esclera e na pele. A questão não ajudou muito. Esclera no olho, tá? Então, o olho tá amarelado. Então, você sabe que a cabeça tá ictérica. E a pele? Qual pele? Pele da cabeça ou pele do corpo? Fica meio vago. Só que ele dá mais informação. Ele falou que a BT, que é a bilirrubina total, tá de 13 miligramas por decilitro. Tá com 13 de BT. Quando a gente coleta o sangue e bota lá no laboratório para quantificar a bilirrubina, o resultado deu 13, ok? E também outra informação, que o enfermeiro classificou como zona de Kramer 3. Então, não, isso aqui quer dizer o quê? Com a BT de 13 e zona de Kramer 3, quer dizer que não está só na cabeça, desceu. Tá? Então, o amarelado está além da cabeça. E aonde está? Somente na face? Não, não está somente na face, tá? Seria zona de Kramer 1. Até os joelhos e cotovelos? Sim, até os joelhos e cotovelos. Na região da cabeça e pescoço, só não. Da cabeça até a cicatriz umbilical, também não. Até os tornozelos, tá? E antebraços, não, ok? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa avaliação de zona de Kramer, tá? Então, aqui, ó, o nosso gabarito foi a letra B, tá? E lá no manual também do Atenção à Saúde ao Recém-Nascido, ele diz que nessa avaliação clínica, os atermos saudáveis, a constatação de icterícia somente na face, é a zona 1,
tá? Então, só tá na face, só tá no rosto a icterícia. É zona 1. E ela está associada a valores de bilirrubina, quando a gente quantifica no sangue, de 4 a 8. A presença de icterícia desde a cabeça até a cicatriz umbilical é a zona 2, tá? E corresponde de 5 a 12 de BT. Já com até os joelhos e cotovelos é a zona 3, que foi o nosso gabarito, tá? Aí nessa imagem aqui, vocês conseguem observar melhor a zona, as 5 zonas, tá? Que aqui a cabeça e pescoço é a zona 1, BT de 6. Zona 2 até o umbigo, então da cabeça e para no umbigo. Uma BT de 9. Zona 3 até os joelhos tem uma BT de 12, tá? E zona 4, tornozelos, que foi o nosso gabarito, o 3, tá? Zona 4, do tornozelos até o antebraço, é uma BT de 15 por volta, tá? Mais ou menos. E zona 5, todo ictérico, até a planta dos pés e a palma das mãos. É uma BT maior que 18, ok? Então, por isso que quando já começa a aumentar a icterícia, a gente coloca esses bebês na fototerapia, tá? E ali, se não abaixar o nível da bilirrubina com a fototerapia, além da fototerapia, a gente punciona uma veia e coloca a hidratação venosa nesse recém-nascido. A gente hidrata ele e mesmo assim, com todos os protocolos, o tratamento não abaixar, em último caso, vai fazer a exossanguinotransfusão, que é uma transfusão sanguínea para a troca desse sangue. Então, tira um pouco do sangue do neném e coloca o sangue da bolsa, tá? Para poder fazer uma lavagem, aí diminuir esse nível de bilirrubina, porque quanto maior, pior, e pode lesionar o cérebro, tá? Fazer lesão cerebral, que é a causa dos kernícteros, ok? Quando a bilirrubina impregna a massa encefálica. A questão 38 diz: a sepse neonatal precoce, então é a sepse precoce, é a que ocorre nas primeiras 48 horas de vida, tá? E está relacionada diretamente a fatores gestacionais ou do primeiro período, do período periparto. Assinale a opção que indica um fator. Ele quer um fator de risco para essa síndrome clínica. Então, essa sepse neonatal precoce ocorre por causa de fatores da gestação. Então, está relacionado com a mãe. Ou então, ali do período periparto, tá? Aconteceu uma infecção, alguma contaminação ali durante o parto mesmo, tá? E ele quer um fator de risco para essa sepse, por causa dessa síndrome clínica. Então, a prematuridade, sim, tá? Por causa de prematura, a criança pode desenvolver uma sepse por causa da prematuridade? Sim, tá? Febre materna acima de 36,8? Não. Não é 36,8, tá? Isso nem é febre. 36,8 nem é febre. A mãe precisa estar com febre, que é algo, eu botei como certo, que é algo que precisa ser visto imediatamente, tá? Batimentos cardiofetais superiores a 110? Não. É 180, ok? Que a gente fica ali atento a esses batimentos anormal. Ruptura prematura da membrana amniótica? Sim. Por tempo superior a 6 horas? Não. 18 horas, ok? Às 6 horas não é não. Infecção urinária materna ocorrida no primeiro trimestre da gestação tratada ou não? Não, tá? Então a gente vai ficar com esse fator de risco que é a prematuridade, porque esse prematuro, ele vai nascer como? Ele vai nascer com o sistema imunológico totalmente imaturo, ok? Então, ali, com toda a exposição de uma UTI neonatal, então ali é um fator de risco para a sepse, ok? O restante seriam mais com os valores corretos que a gente vai ver agora, ok?
Então, continuando naquele manual de atenção à saúde ao recém-nascido, guia para profissionais de saúde, no volume 2, os fatores de risco maternos e neonatais, ok? Que podem desenvolver uma sepse, tá? Uma infecção bacteriana neonatal. E a sepse, o quê? Precoce, ok? Então, quando, quais eram as alternativas, né? Febre materna, aqui ó, lá estava de 36, né? Mas não é 37,5. Então a mãe precisa apresentar febre, né? E a febre a partir de 37,5. Infecção urinária no parto, ali falou lá no primeiro trimestre, no início da gestação, então tá errado. Colonização por estreptococos, sim, tá? Tem até uma profilaxia de antibiótico para as gestantes que apresentam, tá? Ruptura prematura das membranas estava, mas estava com 6 horas e são 18 horas, como eu coloquei. Infecção do trato genital, caramio, infecção do trato genital. Então, infecção do trato genital, líquido fétido, leucorreia, ok? Obviamente que tem ali, está constatando a presença de micro-organismo, certo? Aí também deu taquicardia fetal mais mal que 110, né? 180, tá? O feto precisa estar muito mesmo taquicárdico. A prematuridade, pela imaturidade do sistema imunológico, imaturidade de tudo, né? Que o bebê não está pronto para nascer. Então, ele nasce a prematuridade. O apigar, menor que 7 no quinto minuto. Sexo masculino, tem mais, né, chance de desenvolver uma infecção. E primeiro gemelar. Então, diante desse manual do Ministério da Saúde, são esses os fatores de risco, ok? Então, ali na questão, eles pegaram alguns desses fatores de risco e colocaram errado, alterando os valores, tá? Então, basicamente, as questões de concurso é isso, entendeu? O problema é que as pessoas não sabem por onde estudar, né? Não sabe por onde estudar e pode ler um conteúdo errado e não saber realmente o conteúdo e perder a questão por causa disso. Vamos para a próxima questão, 39. Um recém-nascido apresentou no quinto minuto de vida respiração forte e regular. Então, ele representou respiração forte e regular, careta em resposta a estímulos, boa flexão dos membros, frequência cardíaca acima de 100, 102, corpo róseo com cianose nas extremidades. Com base na avaliação fisiológica por meio do boletim de Apgar, essas características indicam o quê? Uma asfixia ou leve, moderada, grave, severa, ou uma boa vitalidade. Então, ó, ele respira forte e regular. Isso é bom ou ruim? Bom, se ele nasceu respirando forte e tá com ritmo regular, é ok. Ele faz careta, resposta a estímulos, certo? Então, ele tem um reflexo. Então, isso é bom. Ele tem boa flexão dos membros, ele se mexe adequadamente. Ok. A frequência cardíaca está maior que 100, 102. Então, ok. O corpo está rosa, mas as extremidades estão cianóticas. Isso é um problema no nascimento? Não. Ele está fazendo uma adaptação da vida intra para a vida extrauterina. Então, intraútero, ele é realmente cianótico. Então, ele está começando a ficar rosado após o nascimento. Então, até então, isso é normal. Isso tudo está ok. Esse bebê nasceu o quê? Com boa vitalidade, tá? Então, o gabarito é a letra E, ok? Não tem nada de asfixia aí. Agora, conforme o manual do Ministério, ali apresenta o índice de Apgar, tá? Eu acho importante, eu acho não, né? É importante a gente decorar. O que o boletim de Apgar, ele nos informa? Ele faz uma avaliação do recém-nascido, certo? Ali no nascimento, no primeiro e no quinto minuto de vida. Então, ele vai avaliar a frequência cardíaca, se é ausente, menor que 100 ou maior que 100. O ideal é que esteja maior que 100. O esforço respiratório ausente, ele, né, não respira, tá? Ou tá irregular, tem algum gaspe, alguma dificuldade, algum desconforto, ou tá regular.
Tônus muscular. Ele tem flacidez, é um bebê todo largado, um bebê todo flácido, tá? Ou alguma flexão, ele tenta puxar a perna, ele tenta se mexer. Ou tem boa movimentação, certo? Ele mexe normalmente os braços e as pernas. Irritabilidade reflexa, ausente, alguma reação, ele apresenta alguma reação. Ou ele tem espirros. E agora a cor, tá? Ele tá muito cianótico, pálido, ou ele tá com o corpo róseo e extremidades cianóticas, ou ele tem o corpo e extremidades róseas. No início, no primeiro minuto, ele apresenta uma cianose, certo? Ou ele tá ficando rosado ali, a gente consegue se adaptar. Ou não, ou ele já nasceu cianótico, ele se mantém. Então tem algum problema aí, tá? Pode ser cardiopatia, tá? Pode ser asfixia, ok? Né? Na hora desse nascimento. Então, com o boletim de Apgar, a gente consegue avaliar esse bebê no nascimento. E no primeiro e no quinto minuto. Se no quinto minuto o ponto que ele receber for menor que 7, a gente precisa repetir essa avaliação até 20 minutos, de 5 em 5 minutos, até completar 20 minutos, ok? E ali, e uma coisa muito importante para falar, o boletim de Apgar não vai me dizer a necessidade de reanimação. Por mais, o que vai me dizer a necessidade de reanimação vai ser a frequência cardíaca, tá? E vai ser a frequência cardíaca, mas a frequência cardíaca menor que 100, ou ausente, né, obviamente. Então, se esse RN tiver uma frequência cardíaca menor que 100, a gente precisa iniciar a reanimação, ok? Ou, né, começar a trabalhar para poder elevar essa frequência cardíaca, tá? Aí, os graus de asfixia, que ali falou, dentre as alternativas. Então, a gente tem o estágio 1, tá? A gente tem o estágio 1, que como é que esse bebê fica quando ele tem uma asfixia? Ele ficou sem oxigênio durante o nascimento. Então, ele fica hiperalerta, ele tem tônus muscular, aumento do tônus muscular, então ele é mais hipertônico, pode apresentar tremores, dificuldade na alimentação, uma frequência cardiorrespiratória normal ou aumentada, tá? Isso significa uma asfixia leve. No estágio 2, ele vai apresentar letargia, dificuldade para se alimentar, apneia, convulsões, tá? E se resolve em uma semana. A asfixia 2, ela é moderada. E no estágio 3, a asfixia, ele já vai se apresentar como estupor, tá? Hipotônica, hipotonia, ele vai ficar muito flácido, um bebê muito mole, inconsciente, ele apresenta convulsões de muitos dias, tá? Apneia, isso pode demorar por semanas e isso vai ser classificado como asfixia grave, que faltou muito oxigênio por muito tempo, ok? Então, diante dessa asfixia, esse nome não é só que faltou oxigênio, tá? A lesão, ocorre uma lesão cerebral, que a gente chama de encefalopatia hipóxico-isquêmica. Então, o bebê tem essa lesão cerebral que a gente precisa reverter isso na UTI neonatal. E como é que a gente reverte isso? Com a hipotermia terapêutica. A gente vai resfriar o corpo do neném, tá? Durante a internação na UTI neonatal. E a gente vai deixar ele bem geladinho por 3 dias, para fazer o quê? Para diminuir a demanda cerebral e esse cérebro se recuperar, tá? Mas para isso tem que ser 6 horas do nascimento. Ele está ali no parto, ele faltou oxigênio, ele teve uma asfixia, aí ele teve uma lesão cerebral, né, encefalopatia, então dentro de 6 horas a gente tem que iniciar a hipotermia terapêutica dentro da UTI neonatal, tá? Então o grau de asfixia a gente vai classificar assim com essas características. Então, ali no nascimento, a gente vai ver quanto tempo que ficou em asfixia, tá? Qual é o padrão que esse bebê está nos apresentando, tudo bem? Então, aqui, ó, diante do enunciado, esse bebê nasceu bem, tá? Com boa vitalidade. Na 40, questão, né?
Entre os fatores que correspondem a uma contraindicação permanente, então uma contraindicação que é permanente para a amamentação de um recém-nascido a termo saudável está a seguinte condição materna: tabagismo? Não. Tuberculose? Permanente, nunca vai amamentar. Não é tuberculose. Hepatite C? Não. A infecção pelo HIV, né? Gabarito letra D. E infecção pela COVID? Não, tá? Então, existem contraindicações permanentes e temporárias, que eu vou mostrar agora, durante a amamentação. Então, lá no manual do Ministério, no caderno de atenção básica número 23, fala sobre o aleitamento materno. E tem um capítulo que ele diz sobre as condições onde não é recomendado, tá, a amamentação, quais são os casos que não vai ser recomendada a amamentação. Essa mulher não vai poder amamentar. HIV, HTLV 1 e 2, ok? Ela em uso de antineoplásicos ou radiofármacos fazendo tratamento contra o câncer, tá? E a galactosemia, que quando a criança tem alergia ao leite humano, tudo bem? Então, nessas 4 condições, não é recomendado o aleitamento materno. Ok? E ali temos a interrupção que temporária. Então, por um tempo, tá? Vai ser interrompido. É o caso de herpes, tá? Quando existem lesões às vesículas aparentes, então não vai amamentar. Varicela, 5 dias antes do parto até 2 dias após o parto, tá? Quando a mãe também apresenta as vesículas. E doença de Chagas aguda com sangramento mamilar, ok? Então não vai amamentar durante o período que estiver ocorrendo esses sinais e sintomas. E também temos uso de substâncias, que aí ela vai suspender a amamentação temporariamente, ok? Então, ó, aqui, se ela fazer o uso de anfetamina e êxtase, ela vai ficar 24 a 36 horas sem amamentar. Barbitúricos, 48 horas. Cocaína, crack, 24 horas. Etanol, que é o álcool, tá? 1 hora por dose, ou até estar sóbria, ok? Heroína, morfina, 24 horas também. LSD, 48 horas. A maconha, 24 horas e a feniciclidina 1 a 2 semanas, que é um tipo de medicação, ok? Então, aqui, diante o uso e abuso de drogas, ela fica, dependendo da droga, um determinado tempo, tá? Agora, permanente, o HIV, HTLV e fazendo uso de tratamento do câncer, antineoplásicos e radiofármacos, e quando a criança tem alergia ao leite, ok? Galactosemia. A próxima questão, 41, com base nas diretrizes de reanimação e cuidados emergenciais ao recém-nascido, analise para verdadeiro ou falso. A primeira afirmativa diz: a aspiração de boca e narinas é recomendada de rotina. Recomendada de rotina para maiores de 34 semanas, independente do aspecto do líquido amniótico. Não é rotina aspirar o RN, mesmo que tenha líquido amniótico, tá? A recomendação de aspiração no nascimento das vias aéreas é quando a gente tem certeza que está obstruído. Aí sim, se realmente é necessário que tenha uma obstrução, a gente aspira. Fora isso, não é de rotina. Então, a afirmativa está errada. Então, a gente vai anular a alternativa B e a D, certo? Que diz que é verdadeira, a primeira. A segunda afirmativa. Se após os cuidados para manter a temperatura e vias aéreas pérvias, o RN apresentar frequência cardíaca menor que 100, apneia ou respiração irregular, há indicação de VPP, ventilação com pressão positiva, nos primeiros 60 segundos de vida, com certeza, tá? Ali nos primeiros 30 segundos, a gente posiciona
aquece esse recém-nascido, ok? E monitora. Se ele apresentar nessa monitorização que o padrão ouro é o eletrocardiograma, é o ECG do monitor cardíaco, se ali apresentar uma frequência menor que 100, a gente precisa fazer a parte B, tá? Que é a ventilação. Então, a gente pega o ambu ou um ventilador manual em T e ventila esse RN, ok? E nesses primeiros 1 minuto de vida, tá? Então, é verdadeiro, então eu anulo a letra E, tá? A terceira afirmativa, a adrenalina está indicada quando a ventilação adequada e a massagem cardíaca efetiva não produziram elevação da frequência cardíaca para maior que 60. Então, a gente está ventilando e a gente está comprimindo. E qual é a relação? 3:1. 3 de compressão para 1 de ventilação. A gente está comprimindo e ventilando e mesmo assim a frequência não subiu para 60. Então, realmente isso está correto. A gente começa a comprimir o recém-nascido quando ele está com uma frequência cardíaca menor que 60. A gente ventila quando ele está com a frequência cardíaca menor que 100. Estamos ventilando. Ele não aumentou a frequência cardíaca, caiu para menor que 60. A gente começa a comprimir. 3:1. Estamos comprimindo e a frequência não subiu para maior que 60. Aí a gente entra com adrenalina, né, em último caso, tá? É bem diferente do adulto. Então, isso aqui está correto. Então, o nosso gabarito é a letra C, tá? Aí aqui a gente tem esse manual, que a gente vai voltar nesse manual na Sociedade Brasileira de Pediatria, na reanimação neonatal nos maiores de 34 semanas. Então, lá nesse manual diz que a aspiração de boca e narina não é recomendada, tá? De rotina. Somente, mesmo que tenha líquido amniótico, somente se tiver totalmente obstruído, tá? E necessário ser aspiração. Após os cuidados para manter a temperatura e as vias aéreas pérvias, se o RN apresentar frequência cardíaca menor que 100 e não está respirando direito, apresentar apneia, respiração irregular, a gente vai começar o quê? A ventilar. Ventilação com pressão positiva. 3, começar a ventilar, né? Com ambu ou com ventilador manual, ok? E isso vai ser nos primeiros 60 segundos, no primeiro minuto. E também ali, quando a frequência cardíaca caiu para menor que 60, começamos a comprimir. Comprimimos e ventilamos e não aumentou para maior que 60, a gente vai começar a fazer o que a massagem cardíaca, né? Então, a gente permanece menor que 60 a respeito da ventilação efetiva e acompanhada da massagem, a gente vai administrar a adrenalina, que a frequência cardíaca menor que 60, a gente comprime e ventila e não sobe para maior que 60. Então, a gente precisa administrar a adrenalina, tá? Na 42, o recém-nascido, após a realização de um procedimento, apresentou inquietação, padrão respiratório normal. Então, olha só, ele apresentou inquietação, padrão respiratório tá normal, expressão facial relaxada, resmungos, braços fletidos e pernas relaxadas. Com base na escala de NIPES, para avaliação da dor, a pontuação obtida indica que este RN está. Então, aqui existe uma escala que a gente avalia a dor do recém-nascido. E essa é uma das escalas, tá? Porque existem várias. A NIPES, ela é mais conhecida. Então, essa escala NIPES, ela vai avaliar a expressão e a mímica facial do recém-nascido. Então, aqui ele está inquieto. Então, é de 0 a 1 ponto. Não, 0 a 2 pontos aqui. Isso. 0, 1 ou 2 pontos que ele ganha, tá? Então, ele apresentou inquietação, então ele ganha 1 ponto.
Mas o padrão respiratório está normal, então ele não ganha ponto. Expressão facial relaxado, não ganha ponto. Resmungos, 1 ponto, tá? Braços fletidos, 1 ponto. E pernas relaxadas, não ganha ponto. Então, ele ganha, ó, 1, resmungo, mais 1, braços fletidos, 1. Então, o total são 3 pontos. Então, quer dizer o quê? Que ele está sem dor. Por quê? A NIPES, ela diz que dor é maior ou igual a 4. Então, se ele ganhar 4 pontos ou mais, significa que ele está com dor. Então, no nosso enunciado aqui nas informações, ele está sem dor, tá? Porque é menor do que 4, é de 3. Aí aqui eu apresento aqui a escala de NIPES, tá? Ela faz mais uma avaliação da expressão facial e do choro. Então, como é que está a expressão facial dele? Está relaxada ou está contraída? Então, ele ganha ou não ganha 1 ponto. Choro, ausente ou resmungos ou vigorosos? Aí, resmungo 1 ponto, vigorosos 2 pontos. Respiração, está relaxada, ele está normal ou diferente da basal? A respiração está anormal, aí ele ganha 1 ponto. Braços relaxados ou em flexão ou extensão. Pernas relaxadas também ou flexão e extensão. E estado de alerta. Ele está dormindo calmo ou ele está desconfortável? Está inquieto, como o enunciado diz. Então, define-se dor quando a pontuação que é maior do que 4, tá? E quando a gente identifica, a gente precisa intervir. E a gente pode intervir como enfermagem autônoma, né? Com as intervenções não farmacológicas, tá? E nas intervenções farmacológicas, a gente precisa do profissional médico para prescrever os analgésicos, ok? E também, quando, aqui, ó, uma coisa importante, quando o RN ele está entubado, a gente não consegue avaliar o choro, certo? Ou, né? Então, a gente vai dobrar o item do choro, ok? Então, a gente vai dar aí mais ponto nesse choro, tá? Fazer uma dobra. Por causa da intubação, não tem como ser avaliado. Ok? A 43, acerca das normas e orientações relacionadas à transfusão e hemocomponentes do recém-nascido, analise as afirmativas a seguir para ver e para falso, tá? A primeira, a exossanguínea transfusão é a substituição do sangue do RN através da retirada de múltiplas alíquotas pela mesma quantidade de sangue do doador. É isso que é exossanguínea transfusão. Lembra que eu falei lá da quiterícia? Se a gente não conseguir baixar a bilirrubina, a gente vai ter que fazer uma transfusão sanguínea e se chama exossanguínea transfusão. Então, isso aqui, ó, está correto. Então, eu vou anular a B e a C e a E, tá? O tempo de administração da concentração do concentrado de hemácia não deve exceder a 8 horas. Óbvio que não, né? Até nos adultos a gente sabe que não pode exceder o quê? A 4 horas. Então, tá falso, tá? E eu vou anular a D, então, nosso gabarito é letra A, né? Mas a gente vai ler a última afirmativa. Uma das indicações de transfusão e concentrado de hemácia em RN é a frequência cardíaca maior que 180 e a respiratória maior que 80 por 24 horas sem causa aparente. Isso aqui parece estar errado, porque na prática a gente não faz isso, mas está correto, tá? Então, a letra A é o nosso gabarito, por mais que essa alternativa afirmativa esteja estranha. Uma frequência cardíaca maior que 180 e uma respiratória maior que 80, mas é o que diz esse manualzinho aqui do Instituto de Hematologia. Então, lá diz que aqui o conceito da exossanguínea transfusão que estava correta, que a gente leu na primeira afirmativa, e aqui, ó, diz que mesmo que se esse RN, porque esse capítulo ele fala que a transfusão em RN e lactentes abaixo de 4 meses, certo? E diz que se ele tiver uma frequência cardíaca maior que 180 e uma respiratória maior que 80,
por 24 horas, isso não é critério para, não é contraindicação para a transfusão, ok? Então, não é contraindicação, então a gente pode fazer a transfusão, ok? É o que o manual diz, né? Bem diferente da prática. E a 44, em um recém-nascido a termo com boa vitalidade, então ó, a gente já sabe o que é boa vitalidade, né? E saturação alvo pré-ductal entre o quinto e o 10º minuto, após o nascimento está entre. Então, quando o RN nasce, nesse nascimento, a gente vai monitorizar ele, como eu já falei. E a saturação dele não vai estar tão alta, porque ele acabou de nascer. Ele acabou de nascer, ele acabou de iniciar o uso dos seus pulmões, que anteriormente estava cheio de água, né? De líquido amniótico. Então, a gente tem que dar um desconto para ele no nascimento, ok? Então, quando ele nasce, no menor que 5 minutos, ele vai apresentar uma saturação entre 70% a 80%. Entre 5 e 10 minutos, ele vai apresentar uma saturação normal, tá? De 80% a 90%. E maior que 10 minutos, ele vai apresentar uma saturação, tem que apresentar, entre 85 a 95 minutos. Então, o nosso gabarito é aqui, ó, entre 5 e 10 minutos, que é a letra C, ok? Que também é o que diz lá o manual da reanimação neonatal. Tem bem esse quadrinho lá, ok? E dá esses valores de saturação pré-ductal. Então, o que é saturação pré-ductal também? É a saturação do membro superior direito. Então, a gente precisa colocar o oxímetro no membro superior direito e realizar essa saturação. Isso vai me dizer a necessidade de reanimação? Não, não vai. O que vai me dizer que a gente tem que reanimar é a frequência cardíaca, menor que 100. Ok? A saturação, a gente pode até olhar e avaliar, mas ela não vai me direcionar para a reanimação. E a 44, a orientação da Anvisa para prevenir infecção de corrente sanguínea é que o tempo de permanência do catéter umbilical venoso seja limitado a um período de aqui de 2 a 8 dias, 7 a 14, até 18, até 21, 28. O gabarito é a letra B, de 7 a 14, ok? Que é o que diz a Anvisa. Eu sei que na prática, os profissionais médicos pedem para tirar com 7 dias, tá? E não é errado. Mas sendo que a Anvisa diz que pode ficar de 7 a 14 dias o venoso e menor que 5 dias o arterial, tá? Até 5 dias o arterial. Que é esse manual aqui, ó, da Anvisa, certo? Que, ó, considere o cateter umbilical venoso de 7 a 14 dias para a gente poder, após isso, aumenta o risco de infecção. E aí é indicado a inserção do PIC, tá? E considerar o tempo de permanência do catéter arterial não mais do que 5 dias, tá? Então, o arterial tira antes e o venoso depois. Então, o gabarito é a letra B. E aqui a gente termina essa prova da FGV de 15 questões, que foi para um enfermeiro neonatologista, tá? No concurso de 2023 para Minas Gerais. Eu achei essa prova bem, assim, bem justa, bem justa. Porque tem umas provas de UTI neonatal de neonatologia que não parece que foi feito por um neonatologista, tá? Parece nitidamente que foi alguém que fez e não sabe nada de UTI neo, de neonatologia e tudo mais, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilhe, curta esse vídeo, por favor, para me ajudar, certo? Porque eu estou iniciando aqui no YouTube. E até a próxima prova.